E aí, pessoal, galera da Maromba, tudo bem? Mais uma dica aí para vocês. A gente vai falar sobre aeróbio. Exercício aeróbio. Você que treina, você que está fazendo hipertrofia, quer ficar fortão, quer ficar monstro, sempre tem essa dúvida, fazê-lo ou não? Bem, na minha opinião, você pode fazer sim o aeróbio, só que não exagerar. Você pode colocar o exercício aeróbio dentro do seu programa de treinamento, no meio da semana, ou um pouco mais para o final de semana, ou até mesmo no começo da semana. Peça até para um personal ou para o seu coach, para ele ajustar isso daí, né? Porque vai depender muito, né, do seu objetivo e de como você está. Por exemplo, se você estiver com uma quantidade de gordura corporal um pouco acima, provavelmente o seu personal, o seu coach vai pedir para você fazer um pouco mais de aeróbio ou ajustar isso de uma forma que não seja tão exagerado. Quando eu falo exagerado, talvez fique aquela dúvida, exagerado quanto? Meia hora? Uma hora? Quanto seria esse exagerado? A gente não pode esquecer de um fator. Quando a gente faz aeróbio, ou até mesmo quando a gente faz musculação, a gente libera o cortisol, o hormônio cortisol, que é um hormônio, a gente pode dizer, catabólico, digamos assim, né? Então, de alguma forma, ele vai prejudicar, talvez, o seu ganho de massa muscular, tá? Por isso que existe o cuidado de fazer numa quantidade realmente ajustada para você. Um exemplo, seria legal fazer o aeróbio antes ou depois do treino de musculação? Eu, particularmente, colocaria depois, principalmente se o seu foco é hipertrofia, ganho de massa magra. Por quê? Se você colocar um aeróbio antes de você fazer musculação, você já vai para a musculação cansado. Você não vai fazer musculação com ênfase. Então, coloque o seu aeróbio após o treino. Se você não tiver muita gordura corporal, 20 minutos está ótimo. Tá? Uns 20 minutinhos, 25 minutos, né? Já está de bom tamanho. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai depender do percentual de gordura que você tem. Agora, se você tem um pouco mais de gordura corporal, digamos aí, vamos supor que você está entre 20%, mais ou menos, eu aconselho você fazer mais vezes, né, um aeróbio após o treino de musculação. Agora, se tiver mais do que 20, já está aí 25, até 30, não sei, mas você quer fazer hipertrofia, primeiro você vai ter que abaixar essa quantidade de gordura, continuar fazendo, claro, conciliado com o treino de musculação, mas dando mais ênfase um pouquinho no aeróbio, sem exagero. Eu ainda defendo, existem vários estudos contra e a favor o treino aeróbio na questão de queima de gordura. Mas eu ainda defendo e compartilho que a musculação é mais eficiente. Por quê? No seguinte sentido, a gente sempre fala que a musculação ativa vários hormônios. Hormônio do crescimento, testosterona, etc. A musculação, por exemplo, ela também, nos primeiros minutos da musculação, a gente também libera cortisol. Só que a gente libera cortisol e ao mesmo tempo estimula a produção hormonal. E a produção hormonal é o que faz a gente, de uma certa forma, conciliado com outros fatores, ganhar massa muscular. No exercício aeróbio, a gente também libera cortisol, só que não existe tanto estímulo hormonal assim, ou quase nada, muito pouco, tá? Então essa seria uma diferença. Apesar de o exercício aeróbio queimar mais gordura nesse momento que está sendo feito aeróbio, um outro detalhe, em torno de 20 minutos para mais. Após 20 minutos para mais, numa velocidade constante, o seu corpo começa a queimar gordura como fonte de energia. A gente fala que o corpo entra em modo híbrido, né? Ele quer economizar glicogênio, então ele usa a gordura e o oxigênio como fonte de energia. Tá? Então ele passa a parte, mais ou menos, tá? Vai depender, claro, de cada pessoa. A partir dos 20 minutos existe um início da queima de gordura corpórea. Na musculação, a queima de gordura é menor, bem menor que o aeróbio, mas o estímulo hormonal e a aceleração metabólica, né, o seu metabolismo, ele vai ficar
acelerado no decorrer do dia por muito mais tempo. Então isso conciliado com uma dieta hipocalórica, onde você consome menos do que você gasta, isso vai te trazer um benefício na queima da gordura, né? Então, na verdade, se você for ver, é uma questão até matemática. Agora, se você consumir mais e não estiver fazendo muito exercício, né, ou atividade física, vai sobrar. Então, isso vai fazer com que o seu corpo acumule gordura. E um outro detalhe, né? Você está comendo mais, está queimando menos, fazendo aeróbico, ativando muito cortisol e, além disso, a sua musculatura ela vai acabar ficando meio flácida. Você vai perder um pouco o tônus muscular devido ao exercício aeróbico. Então, marombeiro, você que quer ficar fortão, coloque exercício aeróbico sim, de forma moderada no seu treinamento, até mesmo para melhorar a questão cardiovascular. Nem tanto com relação à gordura, mas com relação ao seu coração, digamos assim. Sabe por quê? Quando você faz um exercício de perna, um agachamento pesado, intenso, às vezes você até aguenta o peso, mas o que você não aguenta? O sistema cardiovascular, a sua respiração, o oxigênio, falta respiração, você fica ofegante. Por quê? Porque o seu sistema cardiovascular está fraco. Tá? Então, coloque sim o sistema aeróbio, exercício aeróbio no seu treinamento, que isso vai te capacitar um pouquinho mais para fazer aquele treino mais intenso e você não ficar sentindo tanta falta de ar. E mais um cuidado, pessoal. O exercício aeróbico, o aeróbio, pessoas que estão com problema no joelho, na articulação, ou na lombar, ou no tornozelo, tem que tomar alguns cuidados. Que tipo de aeróbio? Ou qual máquina? Bicicleta, elíptica, esteira, escada ou step? Se você está com problema no joelho, eu aconselho você fazer ou uma elíptica ou uma bicicleta, bem devagar, evitando um pouquinho, né, o impacto da esteira, principalmente se você tiver com sobrepeso, tiver meio pesadão ou já tiver com problema no joelho. Evite a esteira, a escadaria ou o step, por exemplo, que força um pouco mais, né? Existe um impacto um pouco maior nessa articulação. No caso da lombar, por exemplo, se você tiver um problema na lombar, está meio dolorido ou já teve problema antes, aí é melhor você fazer ou a bicicleta com encosto, te dê um alívio, você ajusta ela. Mesmo assim, se você ficar muito tempo na bicicleta sentado, pode começar a dar um incômodo na sua lombar. Eu aconselharia a elíptica e até mesmo a esteira, né, se caso você não tiver um problema no joelho. Por quê? Você vai ficar numa postura anatômica ereta, tá? Sem forçar sua lombar. Na bicicleta, você vai acabar ficando meio curvado. No step também, você vai estar forçando e acaba ficando meio curvado. Então isso vai forçar um pouco sua lombar. Então evite, né, se você tiver algum desses problemas, fazer esses tipos de exercícios ou utilizar esses tipos de máquina. Outra dica é HIIT, ou treinamento intervalado, né? Na verdade, o HIIT, de uma forma mais moderna, né? Uma invenção aí que fizeram, mas esse treinamento já existia, que é o treinamento intervalado, onde você faz um aeróbio intenso e devagar, intercalando. 10 minutos correndo e depois você faz 5 minutos andando. Depois faz 10 minutos correndo, depois 5 minutos andando, tá? Esse seria o HIIT, treinamento intervalado. Esse treinamento também ele é viável, principalmente se você não tiver muito tempo para fazer um aeróbio aí de 40 ou 50 minutos. Não sou muito a favor de fazer muito tempo de aeróbio, a não ser que realmente seja necessário em alguma manobra, por exemplo, véspera de campeonato, tá? De repente há uma necessidade de fazer isso daí, tá? Mas eu sou ainda a favor do aeróbio mais curto, 20 minutos, meia hora, mais pela questão cardiovascular. O HIIT se enquadra nisso daí, né? Porque geralmente é no máximo meia hora, né? Você pode fazer até de 20 minutos, fazendo intervalos mais curtos ainda. 3 minutos de intensidade correndo e 1 ou 2 minutos andando. Depois 3 minutos correndo, 1 ou 2 minutos andando. Isso seria uma forma de você diminuir, mas fazer com grande intensidade ainda. Então, fazer um aeróbio, um HIIT de 20 minutos dessa forma. Você consegue até mesmo potencializar a relação cardiovascular, né? O seu coração. Beleza? É isso aí a dica de hoje. Um abraço e bora anabolizar. Valeu!